as principais medidas para a transparência, o primeiro passo foi dado, porque houve um momento onde a transparência, que foi um dos pontos marcantes na criação do CNJ, passou a ser questionado dentro do CNJ. Mas o Supremo Tribunal Federal colocou nos lugares quando discutiu largamente que os processos que tramitam pelo CNJ são ostensivos sim, são públicos sim, e que isto é a tônica da Constituição de 88. De forma que me parece que isto é o suficiente. Quanto à quebra de sigilo bancário, eu já me expliquei. As punições também, eu acho que realmente nós devemos mexer para colocar cassações e aposentadoria. E os principais problemas das corregedorias estaduais. Quais os principais problemas das corregedorias atuais? Em primeiro lugar, as corregedorias têm uma estrutura tão antiquada que muitas e muitas estão subordinadas à presidência. Se o corregedor não se der bem com o presidente, nada anda na corregedoria, porque ele o presidente estrangula a corregedoria, não oferecendo os recursos necessários para a corregedoria andar. Então, isto é um problema. Hoje eu estou tentando ver se eu deixo as corregedorias com uma estrutura administrativa e financeira de absoluta independência. Mas, naturalmente, a cultura das justiças, principalmente as justiças estaduais, ela é de uma perversidade ímpar. Quero dizer aos senhores que o ano passado, no final do ano passado, um estado, e um grande estado, um estado importante na federação, o Tribunal de Justiça elegeu um desembargador que acabava de ter um AVC e ficou absolutamente abilolado. E foi este homem o escolhido para ser o corregedor. E ainda a presidente do tribunal vem me dizer, escolheram, né? Eu disse, para não fazer nada, está ótimo, né? Teve o AVC, ficou de licença, mas voltou para ser o bonequinho de presépio. E, achando pouco o papel que ele ia fazer, ainda foi eleito corregedor. É o corregedor. Eu, inclusive, pedi ao Colégio dos Corregedores para haver uma interferência nisso, porque eu entendia que eu já estava num clichê aberto no Supremo Tribunal Federal se eu fosse questionar a eleição de um corregedor pelo tribunal, eu iria abrir mais um flanco de guerra. E eu, não, então, nada fiz, esperei que o Colégio de Presidentes fizesse. Não fez, né? Lógico que não fez. Esse é um exemplo que eu conto para dizer que realmente é uma tradição não fazer nada. O corregedor que vai fazer, ele fica em uma situação difícil. Por quê? Porque geralmente é um dos mais antigos. Ele sai da corregedoria e se candidata à presidência. Se ele começar a mexer muita coisa, ninguém o elege presidente. Como ele quer ser presidente, porque presidente é a função mais importante, então ele não faz nada e fica esperando. Sabe quais são os melhores corregedores? Aqueles que não têm idade de chegar à presidência. Então, como eles estão lá, é o fim de carreira, então eles fazem alguma coisinha. E isso eu estou falando por experiência própria, porque é o que eu estou encontrando nos estados. De forma que, realmente, nós temos de fortalecer as corregedorias. Quem é que pode fortalecer as corregedorias? E é isso que eu estou trabalhando. O Colégio de Corregedores. Mas o Colégio de Corregedores tem uma tradição. Qual é? Fazem as reuniões e as reuniões viram o quê? Um grande piquenique. É ótimo ir. Jantar, festa, as mulheres vão, passeiam. É um espetáculo. Agora, o que é que nós temos de fazer? Temos de fazer como agora, esta composição agora do colégio está fazendo. E avisou logo assim, não é festa. Nós vamos trabalhar os 3 dias. Eu quero ver. Eu estou indo
e estou querendo trabalho. Já pedi 2 dias para eu falar, 2 dias, para ver se realmente nós vamos. É uma forma de fortalecer as corregedorias, deixando que estes colégios, e eles existem para isto, faça todo o dever de casa. Qual é a maior... na composição, a composição mais ampla, eu sou contra. Por que eu sou contra? Colegiado muito abrangente é uma guerra, não resolve nada. 15 já dá problema. Se botar mais, vai ficar preocupante. E não é isso que dá legitimidade à sociedade, não é isso. O que dá legitimidade à ao Conselho para a participação da sociedade são as escolhas que os senhores fazem nesta casa, as escolhas que fazem na Câmara dos Deputados. É isso que dá legitimidade. E qual é a minha preocupação? O CNJ está adquirindo uma visibilidade grande na sociedade e está se politizando. E é a minha preocupação. As escolhas que se faz neste momento. Não é só a escolha das casas legislativas. As escolhas que se faz da magistratura, que começa-se a fazer uma escolha direcionada para servir ao senhor maior dos seus componentes, e isso é que me preocupa. Mas isso, esta casa pode fazer pouco, porque isso é uma questão de cultura, é uma questão de civilidade, é amadurecimento político da nação, que pode, sim, fazer uma escolha que não seja escolhas insensatas para servir às elites ou servir individualmente a cada uma das pessoas. Troca de favores, né? Então, isso é difícil, mas isso virá com o tempo. Mas cada um tem de ter a consciência que escolheu bem os seus representantes. Em relação ao tema da sociedade brasileira, realmente ela apropriou-se do CNJ. Hoje se questiona a posição do CNJ e isso é de uma importância fundamental. Passo a responder às perguntas do senador Ricardo Ferraço, dizendo que quais os limites e obstáculos das investigações. As investigações feitas pela Corregedoria do CNJ são investigações fracas, frágeis. Por quê? Eu praticamente tenho uma prova documental. É muito difícil, e principalmente nesse momento em que temos uma evolução na informática, corrupto deixar documento. Muito difícil, muito difícil. Então, o que é que eu tenho para investigar? Eu vou me valendo das provas que estão em um inquérito ou que estão no CNJ, no STJ. Contra os desembargadores, eu fico pedindo compartilhamento e que eu posso fazer alguma coisa. Então, essas investigações patrimoniais, que eu chamo patrimoniais, elas são importantes, porque através do imposto de renda e também desse compartilhamento de quebra de sigilo e etc., eu posso fazer alguma coisa. É de importância fundamental. Mas há também uma coisa que me incomoda muito, muito, e que isso nós precisamos resolver realmente, porque o que se diz é o seguinte: todas as vezes que eu estou questionando algum ato de improbidade ou algum ato de corrupção de magistrado, te diz o seguinte: mas você não pode se meter porque isso é decisão judicial. Eu disse sim, mas o juiz comete improbidade aonde? Não é no ato judicial? Porque juiz, para praticar ato administrativo, só os presidentes. Porque juiz mesmo, ato administrativo não tem. Então, a improbidade é na sentença, é na decisão, é na condução do processo. Agora, eu não posso, como tribunal administrativo, me imiscuir na motivação
do ato judicial. Mas o ato judicial deformado, o ato judicial escancaradamente, é óbvio que o CNJ pode se questionar, mas ainda muitas cabeças pensantes acham que não é possível. Desculpe, mas eu não posso perder a oportunidade de dizer isso. Eu estava no meu gabinete há 15 dias atrás, quando me procuraram os advogados de uma empresa, uma grande empresa. E esta empresa dizia o seguinte: estamos aqui porque não sabemos mais o que é que vamos fazer. O que é que houve? Uma ação de indenização que foi proposta contra uma pessoa humilde. É um peroeiro que comprou uma van e a van estragou-se. Ele entrou e pediu uma indenização de R$20 mil. O juiz, na condução do processo, e já estava acostumado a fazer isso, porque nós já conhecíamos ele, começou a questionar, intimou errado e tal, e aí começou a aplicar multa diária porque não fez o depósito de R$20 mil. Moral da história. O pedido inicial, que era de 20 mil, transformou-se em 2.900.000. E o que é que ele fez? Ele foi lá, entrou com a penhora online, pegou R$900 mil da conta da empresa. E a empresa correu para o tribunal, porque o processo estava na mão da empresa, e ele disse: não vão tirar. Está lá com penhora online, mas não vão tirar, porque o processo está na minha mão. Ele fez autos suplementares, tirou o dinheiro, e o dinheiro sumiu. A empresa foi atrás do peroeiro, o peroeiro nunca viu esse dinheiro. Bem, para encerrar o caso, ele entrou com uma ação rescisória, porque isso transitou em julgado. Entrou com uma ação rescisória, porque a essa altura o CNJ já tinha afastado esse juiz por outros casos que tinham acontecido. Esse juiz está afastado do CNJ. Aliás, foi julgado, ia ser julgado hoje, né? Era ser julgado hoje. Bem, o caso, a decisão do tribunal. Eles entraram com a ação rescisória dizendo: olha, a decisão é de um juiz corrupto que está afastado. O tribunal confirma a sentença e diz o seguinte: a sentença do juiz, porque não é de corrupção, porque o juiz foi afastado, mas o juiz não foi exonerado. Então, a sentença dele é válida. E os advogados procuraram e disseram o seguinte: um juiz corrupto que está afastado, mas as decisões dele estão transitando em julgado e cumprindo os seus efeitos como uma sentença normal de um bom juiz. O que é que a gente faz? Correr atrás, chamo o corregedor e digo: pelo amor de Deus, esse recurso especial tem de ser admitido para a gente corrigir esses erros. Porque a empresa diz o seguinte: para tal estado assim, não se vende mais nada. Mas isso, o importante é a falta de credibilidade que isso causa o Poder Judiciário. E para este juiz, eu tenho 100 juízes que são magníficos e são maravilhosos.